no resumo semanal de A Dona, de 3 a 7 de abril. Mas antes, eu peço por gentileza que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu gostei. A Dona, segunda-feira, 3 de abril. Jesus recebe alta. Henriqueta acorda e Moisés a diz que ela estava louca, por isso tentou tirar sua vida. Henriqueta afirma que não aguentou ver sua filha casada com um médico qualquer e que isso jamais aceitará. Sandra escuta e responde que jamais voltará em sua casa, pois ama seu marido. Henriqueta fica arrasada e pergunta para Moisés se ele ouviu o que Sandra disse. O homem afirma que sim e que apoia a filha. Ivana diz a si mesma que dessa vez Valentina não vai atrapalhar seus planos. Alonso volta ao povoado e quita sua dívida com Valentina. Conta que Brenda morreu e que agora ficará encarregado de seu filho Santiaguinho. Alonso conta ainda que gostaria muito de uma oportunidade para reconquistá-la e garante que já não é mais como no passado. José Miguel chega para conversar com Valentina e fica irritado ao saber que Alonso está na casa de sua amada. Maria da Luz fica tensa. Alonso garante a Valentina que vai provar para ela sua mudança de atitude. Sandra diz a Felipe que está muito satisfeita por ser a mulher dele e se beijam. Valentina diz para Benita que Alonso foi pagar sua dívida com ela e pediu-lhe outra oportunidade para que reconstruam uma relação, mas que Benita não precisa se preocupar, pois ela ama José Miguel. Isabel diz para Ivana que precisam falar sobre sua gravidez. Ivana responde que a mãe nunca se importou com nada que lhe dissesse a respeito e que certamente sempre ficará ao lado de Valentina, já que ela é rica. Ivana afirma que já tem o apoio de Leonor e que está certa que José Miguel vai lhe amar. O delegado Toledo diz para Nádia que ir a São Pedro foi muito produtivo, pois conseguiu informações sobre Valentina ser uma assassina e que já matou algum de seus empregados, e é a principal suspeita de ter causado a morte de Frederico Montesinos. Nádia pergunta ao delegado o que isso tudo tem a ver com a morte de Oscar. Toledo responde que tudo indica que a própria Valentina é quem deve ter assassinado seu marido. Padre Ventura repreende as fofoqueiras da cidade por sempre estarem fazendo coisas inúteis. Isabel desabafa com Valentina sobre o que Ivana lhe disse. Valentina consola a tia. José Miguel diz a Alonso que se ele for atrás de Valentina, vai perder seu tempo, já que ela não o ama e merece um bom homem, coisa que Alonso jamais será. Alonso o responde que foi um homem estúpido ao perder Valentina, que realmente agiu mal, mas que recomeçou e nada nem ninguém poderá o impedir de lutar pelo amor dela e conseguir seu perdão. José Miguel o adverte que também lutará pelo amor de Valentina e, assim sendo, eles serão rivais. Henriqueta pede conselho para Leonor para fazer Sandra voltar para casa. Leonor aconselha que Henriqueta finge aceitar a relação entre Sandra e Felipe e assim possa armar situações para os separarem. Henriqueta sorri, pensando ser uma boa ideia. Cristina exige que Rodrigo a diga se ele anda com outra mulher. Rodrigo a humilha e responde que ela é muito pouca coisa para ele, que ela é vulgar e ele, como um homem rico, pode ter a seu lado a mulher que quiser, mas que não a deixará Cristina totalmente, já que ela poderá ir sempre à sua casa, lavar sua roupa e cuidar da limpeza. Rodrigo maltrata Cristina e a humilha. Maria da Luz pensa que sua mãe possa estar com Rodrigo. Timóteo vai à casa de Cristina e se encontra com Maria da Luz. Cristina chora pela humilhação de Rodrigo e ele segue dizendo coisas horríveis. Timóteo, para causar ciúmes em Maria da Luz, apresenta Candelária como sua namorada. Maria da Luz, com ciúmes, joga lama em Candelária. Candelária se irrita e diz a Timóteo que manchou seu vestido por ajudá-lo a fazer ciúmes em Maria da Luz. José Miguel diz a Valentina que tem certeza que o filho que Ivana está esperando não é dele, já que nunca tiveram relações, pois do contrário, ele lembraria e finaliza dizendo amar,
Valentina e não querer perdê-la. Valentina responde que ele deveria se casar com Ivana. José Miguel diz que o que ele faria com todo o amor que sente por ela. Valentina e José Miguel se abraçam. Cristina, chorando, conta a Maria da Luz que Rodrigo a humilhou e mais uma vez a fez de idiota. Ela diz que para Rodrigo não vale nada e que é como se fosse um lixo. Maria da Luz tenta consolar a mãe e pede que ela se afaste para sempre de Rodrigo. José Miguel, furioso, diz a Ivana que ela transformou sua vida em um inferno. Ivano diz que ela não desejava ter um bebê, mas aconteceu, e esse será um laço que os unirá para sempre. Ivana se ajoelha para José Miguel e se humilha para que ele se case com ela. José Miguel sai e deixa Ivana sozinha na sala. Dona, terça-feira, 4 de abril. Alonso liga para Valentina e pede que se vejam no dia seguinte. Sandra e Felipe começam a morar juntos. Na casa não há móveis, mas há muito amor. Sandra e Felipe se entregam ao amor pela primeira vez. No dia seguinte, José Miguel assina os papéis e transfere as terras para o novo comprador, sem imaginar que se trata de Rodrigo. Rodrigo contrata vários seguranças e trabalhadores para trabalhar em suas terras. Cristina diz para Amparo que Rodrigo a humilhou e que tem provas que ele matou Lázaro. Valentina recebe flores de Rodrigo e pede a Maria da Luz que as retire imediatamente de sua casa. José Miguel se surpreende ao saber que o novo dono de suas terras é Rodrigo. José Miguel exige de Rodrigo as provas que ele é realmente o novo dono das terras da fazenda Montesinos. Mendonça se apresenta como representante legal de Rodrigo e apresenta as escrituras da fazenda. Rodrigo provoca José Miguel e diz que ficou com as terras dele e que vai ficar com Valentina. Ele manda José Miguel sair de suas terras o quanto antes, senão o encherá de balas. Isabel diz a Valentina que Ivana não merece o sacrifício que ela está fazendo ao renunciar o homem que ama. Isabel também pede perdão a Valentina por ter ocultado dela a relação entre Ivana e Alonso. Leonor diz a Ivana que não vê a hora de deixar aquela fazenda para sempre. Ivana se alegra e diz que poderiam ir para a capital, longe de Valentina. Alonso vai procurar Valentina e os dois saem juntos. Seguindo o conselho de Leonor, Henriqueta faz Felipe acreditar que enfim aceitou seu casamento com Sandra. Amparo sugere a Felipe que não confie muito em Henriqueta, pois a conhece ela há anos e sempre foi uma mulher deslumbrada e má. José Miguel diz a Moisés que Rodrigo foi quem comprou suas terras. José Miguel vê Valentina passeando com Alonso. Valentina se surpreende ao saber que Rodrigo é o dono das terras perto da lagoa. Ela se preocupa, pois Rodrigo certamente não permitirá que os animais de José Miguel tomem água da lagoa. Maria da Luz diz a Cristina que precisam levar a roupa de Rodrigo para o delegado. Cristina diz à filha que o melhor é se esquecerem de Rodrigo para sempre. Maria da Luz, chorando e alterada, diz à mãe que Rodrigo fez muito mal às duas. Ela finalmente confessa à mãe que Rodrigo a violou sexualmente. Cristina fica chocada. Benita ouve e chora com a revelação. Maria da Luz conta detalhes a Cristina como Rodrigo abusou dela. Cristina se enche de ódio e jura que Rodrigo vai se arrepender do que fez com a sua filha. José Miguel sente saudade de Frederico e jura que vai lutar para reconquistar as terras. Leonor chega ali e José Miguel revela que Rodrigo é o novo dono das terras que era de seu pai. Leonor fica surpresa e diz que isso não pode estar acontecendo. José Miguel, furioso, diz que Rodrigo é o miserável que se apossou das terras de seu pai. Ivana vai à fazenda de Valentina e Gabi a enfrenta. Gabriela diz a Ivana que não conhecia essa manha dela de roubar. Ivana tenta enfrentar, mas Gabriela diz que só jogou as verdades na cara dela. Alonso e Valentina chegam juntos na casa. O delegado também chega ali na fazenda e diz que todos da casa de Valentina terá que ir na delegacia prestar depoimento para o delegado Toledo,
que está investigando o homicídio de Oscar Almeida. Ivana fica nervosa. A sós, Ivana pede perdão a Valentina por tê-la roubado. Ela também pede ajuda para que José Miguel não deixe seu filho sem um pai. Valentina deixa claro que se não houvesse esse bebê, lutaria pelo amor de José Miguel, mas como respeita os valores familiares, deixará seu caminho livre. A dona, quarta-feira, 5 de abril. Rodrigo adverte Leonor que não dará a José Miguel nenhuma única gota da água de seu lago. Sabina informa a Valentina que foi Rodrigo quem comprou a metade da fazenda Montesinos. Valentina fica surpresa e não entende de onde Rodrigo tirou tanto dinheiro. Cristina conta a Amparo que Rodrigo violou Maria da Luz. Amparo diz que Rodrigo é um desgraçado. Cristina se sente culpada pela violação que a filha foi vítima. Ivana vai atrás de Felipe no posto de saúde. Cristina vai na delegacia acompanhada por Amparo e entrega a roupa de Rodrigo manchadas de sangue. Amparo diz ao delegado que essas são as provas que Rodrigo Gavilã matou Lázaro Magalhães. José Miguel diz a Gabriela que não duvida que Valentina o ame, mas que agora ela diz que ele tem um compromisso com Ivana e que deve esquecê-la. José Miguel confessa que está com ciúmes de Alonso. Ivana pede que Felipe diga a Toledo que no momento que Oscar morreu, ela estava com ele. Felipe diz que isso não é verdade, pois ela chegou quase no fim de seu expediente. Sem saída, Ivana confessa a Felipe que matou Oscar. Leonor humilha Rodrigo, dizendo que ele está louco, pensando que Valentina vai dar bola para ele. Rodrigo garante que em breve Valentina será dele. O delegado examina e comprova que o sangue na roupa de Rodrigo é de um ser humano, mas que devem saber se realmente é de Lázaro. Cristina diz que Rodrigo tem que pagar por todos os seus crimes. Timóteo tenta por mais uma vez conquistar Maria da Luz, mas ela o rejeita. Benita observa a cena, se sentindo triste pela dor da garota. Quando Timóteo sai, Maria da Luz chora e Benita revela saber o motivo dela o rejeitar. Benita consola Maria da Luz e diz que acabou ouvindo quando ela confessou a Cristina que Rodrigo abusou dela. Ivana conta detalhes de como assassinou Oscar para Felipe. Ela também diz que o matou por um acidente e que Felipe deve ajudar para que ninguém descubra seu crime. Felipe se nega a mentir para a polícia, para proteger Ivana. Ivana, cínica, pede que ele faça isso pelo filho que ela espera. Felipe se surpreende ao saber que Ivana está grávida supostamente de José Miguel. Ivana mostra o teste de gravidez, confirmando sua gestação. A invejosa manipula Felipe para que ele não deponha contra ela. Ernesto retorna à fazenda e Valentina conta que Rodrigo é o novo dono das terras de José Miguel. Ela pede que o advogado investigue o procurador de Rodrigo, Eurico Mendonça. Valentina diz a Ernesto que vai ajudar José Miguel a recuperar a herança do pai dele. Ivana vai atrás de Alonso no hotel e tira sua roupa. Ivana tenta seduzir Alonso para fazer amor com ele e assim engravidar de verdade. Alonso rejeita Ivana. Isabel conta a Ernesto sobre a suposta gravidez de Ivana e o sacrifício de Valentina. Alonso diz a Ivana que estão perto de descobrir a assassina de Oscar Almeida. Gabriela diz a Valentina que Ivana recorreu ao truque barato de alcoolizar um homem, se deitar com ele e inventar que está grávida. Valentina diz à amiga que viu os exames que confirmam a gravidez da prima. Gabriela diz que José Miguel jamais vai se casar com Ivana, pois ama ela. Alonso manda Ivana ir embora de seu quarto e deixa claro o desprezo que sente por ela. Sabino vai atrás de Rodrigo e pede que ele não tire a água de José Miguel e, em troca, seria seu escravo para sempre. Rodrigo diz que Sabino já não serve para mais nada e que se surpreendeu por ele lhe implorar.
Ivana diz a Leonor que foi na fazenda Os Caracóis. Sabino tenta ameaçar Rodrigo, mas o vilão o surpreende com uma arma. Rodrigo ameaça Sabino com a arma e pergunta o que ele vai fazer caso ele não libere a água para José Miguel. Sabino diz que ele não anda armado. Rodrigo, então, para de o ameaçar e diz que não desperdiça 2 balas com quem não vale a pena. Ivana diz a Leonor que Valentina desistiu de José Miguel e vai deixar o caminho livre para ela. Leonor conta a Ivana que Rodrigo é o novo dono da metade da fazenda Montesinos e que proibiu de usar a água da lagoa. Ivana diz que ela deveria se alegrar, pois assim José Miguel desistirá da fazenda e poderão ir embora para a capital. Leonor diz que sim, mas teme que o filho vá atrás de Rodrigo e acabe acontecendo uma tragédia. Rodrigo expulsa Sabino de sua casa. Ivana, alucinada com Oscar diz a Ivana que nem agora e nem nunca ela poderá engravidar e debocha da vilã. Ivana se atormenta. Isabel fica sabendo que Valentina e Ivana irão depor pela morte de Oscar. Isabel fica apreensiva. Rodrigo diz a Filadelfo que Valentina será sua e que vai ser uma pombinha comendo em sua mão. No dia seguinte, Cristina diz a Maria da Luz que entregou as roupas de Rodrigo e que assim que confirmarem que se trata do sangue de Lázaro, o infeliz será preso. Mais tarde, Valentina recebe flores de Rodrigo e uma joia valiosa. Furiosa, ela manda Maria da Luz jogar aquelas flores no lixo. Sabino diz a José Miguel que já encontrou uma maneira dele ter a água da lagoa e de quebra dar uma lição no cachorro do Rodrigo. Valentina vai à casa de Rodrigo e ele se emociona pensando que ela irá ceder para ele. Valentina joga as joias de Rodrigo no chão e humilha. Ela diz que ele não passa de um roceiro rico, um peão promovido à fazenda com ares de grandeza, mas que é um bronco. Valentina diz que as flores dele foi para o lixo. Rodrigo diz a Valentina que gosta de a ter por perto e que ninguém tem o seu cheiro. Rodrigo beija Valentina à força. Furiosa, Valentina dá 2 chicotadas na cara de Rodrigo. Rodrigo diz que isso que ela fez só aumenta o seu desejo por ela. Ele diz que agora ela será sua e a pega à força. Valentina o empurra e diz que o que ele está fazendo com José Miguel é uma canalice. Ela diz que vai usar todo o seu dinheiro, que é muito maior que o dele, para ajudar o homem que ela sim ama de verdade. Furioso, Rodrigo tenta abusar de Valentina. Valentina chuta as partes baixas de Rodrigo. Rodrigo cai no chão e Valentina o chama de animal asqueroso e imbecil. Ela o humilha e vai embora. Rodrigo fica nervoso e quebra os móveis de sua casa e diz que a história de seu passado se repete mais uma vez. Ele diz que Leonor e José Miguel irão se arrepender de terem nascidos. Henriqueta pede a Moisés que fique em casa com ela. Moisés diz que ainda está com dúvidas e que precisa de tempo. Alonso vai à fazenda e descobre que Rodrigo presenteou ela com flores. Maria da Luz diz que sua patroa mandou jogar as flores no lixo. José Miguel também vai à casa de Valentina e se encontra com Alonso. Os dois não perdem a chance de se provocarem. Quando estão prestes a brigar, Valentina chega e os impede. José Miguel diz à amada que precisa falar com ela. Valentina diz que tem que resolver alguns assuntos pendentes no povoado. Os dois combinam de se falarem mais tarde. O delegado vai à casa de Rodrigo e diz que ele está preso por ter envenenado os gados de José Miguel Montesinos. Rodrigo afronta o delegado e pergunta se ele possui provas. O delegado mostra o laudo médico que comprova que o gado foi envenenado. Rodrigo é preso. Sabino diz a José Miguel que vai explicar a ele a armadilha que armou contra Rodrigo. Toledo toma o depoimento de Felipe. Ivana está na delegacia e teme que Felipe acaba entregando. Valentina e Alonso chegam ali. Alonso só observa a falsidade de Ivana com Valentina. Rodrigo chega na delegacia preso.
Ivana, Alonso e Valentina os veem. Rodrigo diz a eles que essa ele vai cobrar com juros do Mauricinho. Felipe sai da sala de depoimento e diz a Ivana que ela já não precisa se preocupar. Alonso ouve e o confronta perguntando do que Ivana não precisa se preocupar. Ivana, astuta, diz que Felipe estava preocupado com seu estado de saúde por estar grávida de José Miguel. Alonso fica surpreso. Na quinta-feira, 6 de abril. Toledo toma o depoimento de Valentina. Valentina comenta que por culpa de Oscar, sua prima Ivana tentou tirar a própria vida. Ivana descobre que Rodrigo foi preso por ter matado os gados de José Miguel. Rodrigo manda Mendonça resolver sua situação e o liberar da delegacia. Mendonça diz que ele terá que pagar pelas vacas que matou de José Miguel. Rodrigo fica furioso. José Miguel e Sabino vão na delegacia e se surpreende ao ver Alonso e Ivana. José Miguel questiona o que Ivana faz ali. Alonso responde a José Miguel que Ivana é suspeita de um crime e que foi ali depor. Toledo insinua a Valentina que ela matou Oscar. Valentina garante ao delegado que não assassinou esse homem. Ivana diz a Alonso que não teve nada a ver com a morte de Oscar. Depois, Alonso conta a Valentina que Rodrigo foi preso por ter envenenado umas vacas da fazenda Montesinos. Ivana é intimada por Toledo. Ivana, hipócrita, se faz de vítima e tenta comover o delegado. José Miguel e Sabino visitam Rodrigo na prisão. Sabino chantageia Rodrigo que só tirarão a denúncia contra ele caso pague pelas vacas que matou e libere a lagoa. Sem saída, Rodrigo acaba aceitando. Porém, José Miguel não aceita o trato e diz que por ele, Rodrigo pode morrer na cadeia. Sabino conversa com Valentina e pede que a moça convença José Miguel a aceitar o trato com Rodrigo. Valentina fala com José Miguel e, depois de muita insistência, acaba aceitando fazer o trato com Rodrigo. Ivana diz a Toledo que Nádia pode ter matado o marido depois dele ter pedido o divórcio para ela. Amparo diz a Felipe que ele está muito estranho e pede que ele fale. Felipe, inquieto, diz que não pode falar. Padre Ventura visita Felipe e ele decide se confessar com ele. Felipe revela ao padre que teve que mentir em seu depoimento para encobrir Ivana Dorantes, pois ela matou um homem por acidente. Felipe diz que agora o remorso está lhe comovendo e explica que Ivana está grávida. Padre Ventura o aconselha. Ivana comemora por Felipe não ter a entregado. Alonso tenta novamente reconquistar Valentina. Ele se aproxima e a beija. Valentina não corresponde ao beijo de Alonso. Ela pede a Alonso que isso não volte a se repetir e diz que já não sente mais nada por ele. Alonso diz que terá paciência para lutar pelo amor dela. Ivana diz a Leonor que José Miguel denunciou Rodrigo e ele foi preso, e que Alonso está no povoado disposto a reconquistar Valentina. Leonor responde que lamenta desanimá-la, mas que a única coisa que a presença de Alonso vai conseguir é causar ciúmes em José Miguel. Henriqueta toma a liberdade de comprar móveis para a casa de Sandra. Ivana, descontrolada, diz a Leonor que José Miguel tem que se casar com ela, pois espera um filho dele. Leonor estranha o descontrole de Ivana e a deixa inquieta. Valentina diz a Ernesto sobre o trato que Sabino e José Miguel fizeram com Rodrigo. Ela diz ao advogado que quer aquelas terras que agora é de Rodrigo, para devolver a José Miguel. Rodrigo é liberado e jura a Mendonça que vai se vingar. Isabel vai na fazenda Montesinos e Leonor tenta expulsar. Gabriela, que está junto com Isabel, enfrenta Leonor e diz que Isabel só quer falar com a filha dela. Isabel visita Ivana para lhe perguntar como foi o interrogatório e ofereceu seu apoio. Ivana, alucinada enquanto mente para a mãe e vê Oscar. Oscar a recrimina e diz que ela jamais será feliz. Isabel
mas fica impactada quando vê Ivana ter alucinações e ela acaba confessando que matou Oscar Almeida. Isabel fica chocada. Na sexta-feira, 7 de abril. Felipe chega em casa e, furioso, manda que retire tudo o que Henriqueta comprou. Ivana rapidamente se recupera e nega à mãe que tenha cometido o crime e manda Isabel embora. Isabel, em choque pelo crime de Ivana, chora e diz que isso não pode estar acontecendo. Felipe se desculpa com Sandra por sua atitude. A diz que ela merece tudo, mas que no momento ele não pode proporcionar melhores condições de vida a ela. Sandra diz a Felipe que o nota muito estranho e que sabe que ele tem mentido. Sandra pergunta o que está acontecendo. Felipe responde que no momento não pode dizer, mas pede que ela confie nele. José Miguel e Valentina se encontram na cabana e se abraçam apaixonadamente. Maria da Luz despreza Timóteo pela segunda vez. Timóteo chora e sofre pelo desprezo da amada. Benita tenta consolar Timóteo e pede que ele tenha um pouco mais de paciência. Rodrigo diz a si mesmo que Valentina foi a única mulher que o agrediu e pisoteou seu orgulho. José Miguel diz a Valentina que vive atormentado pelos ciúmes. Valentina o responde que ele a faz muita falta e pede para que se esqueçam do mundo. Eles se beijam. Gabriela chega angustiada à cabana e diz a Valentina e José Miguel que Isabel se declarou culpada da morte de Oscar Almeida e foi presa. José Miguel pergunta quem é Oscar e Valentina diz que era um sócio de Alonso, que teve um romance com Ivana e que alguém o matou, mas que tem absoluta certeza que não foi sua tia. Isabel declara a Toledo que Ivana foi vítima de Alonso e de Oscar, 2 homens sem escrúpulos, e que matou Oscar para livrar sua filha dele. Valentina informa Benita e Maria da Luz sobre a prisão de sua tia. Benita se sente mal e chora pela prisão da amiga. Rodrigo arquiteta contra uma empresa na qual Valentina é sócia. Ele diz a Mendonça que essa empresa compra gados de Valentina e que se ela recusar vender, ficaria falida. Ivana começa a enlouquecer devido às constantes alucinações com Oscar. Leonor a surpreende em um ataque de loucura. Ivana diz que é uma idiota por não ter conquistado José Miguel. Valentina chega à delegacia exigindo ver sua tia. O delegado diz que isso será impossível até que termine de interrogá-la. José Miguel procura tranquilizar Valentina, dizendo que estará a seu lado até que consigam libertar Isabel. Benita conta a Ernesto que Isabel foi presa acusada de ter matado Oscar Almeida. Isabel sustenta perante Ernesto e Valentina que ela assassinou Oscar. Valentina a abraça e o delegado Toledo tenta separá-las para prender Isabel. José Miguel pede ao delegado que permita que Valentina fique um tempo com sua tia. Toledo responde que as autoridades estão fazendo o seu trabalho e, naquele momento, Isabel precisa ser detida. O delegado informa a Ernesto e Valentina que Isabel será transferida para uma prisão feminina em 48 horas. Alonso volta ao povoado e conversa com Valentina, garantindo que Isabel não é culpada pela morte de Oscar, pois sabe quem o matou. José Miguel o questiona e ele responde que não pode fazer acusações abertamente, sem ter as devidas provas. Cristina, chorando, recrimina Rodrigo por ter abusado de sua filha e o esbofeteia. E ela também o ameaça de morte e pega uma faca. Ernesto garante a Isabel que não acredita na culpa dela. Depois, Isabel confessa ao padre Ventura ter assumido a culpa para proteger Ivana, porque ela vai ser mãe e não deseja que seu neto nasça na prisão. Padre Ventura diz que o sacrifício dela é muito grande. Rodrigo tenta estrangular Cristina. Justamente nesse momento chega Filadelfo e salva Cristina de morrer nas mãos de Rodrigo. Benita volta a sentir tonturas e se preocupa com Isabel. Ernesto tenta saber o que Isabel confessou ao padre Ventura, mas ele se nega a dizer.
Sandra suspeita de Felipe por estar muito estranho. José Miguel e Valentina vão na casa de Leonor para contar a Ivana o que houve com Isabel. Leonor se alegra ao saber que Isabel foi presa por assassinato. Valentina defende a tia. Ivana chega ali. Felipe descobre a prisão de Isabel e se sente mais culpado por proteger Ivana. Ivana descobre que Isabel foi presa por ter matado Oscar. Ivana desmaia. Leonor culpa Valentina pelo desmaio de Ivana. Mais tarde, Leonor recrimina Ivana por ter se envolvido com Oscar e que era um homem casado. Ivana diz que mudou depois que conheceu José Miguel. Leonor diz que isso é muito difícil de acreditar. Gabriela e Alonso vão na delegacia saber da situação de Isabel. Horácio vê os dois saindo juntos e sente ciúmes. Valentina conta a Benita que Ivana desmaiou ao saber da prisão de Isabel. Benita fica incrédula e pensa ser mentira da invejosa. Horácio reclama com Gabriela por ela estar com Alonso naquele horário da noite. Gabriela o enfrenta e explica como as coisas aconteceram e pede que ele não faça cenas de ciúme. Na cela, Isabel reza por Ivana e pede a Deus que faça uma mudança verdadeira em sua filha. No dia seguinte, Toledo liga para Nádia e conta que prenderam a assassina de Oscar, que é a mãe de Ivana Dorantes. Nádia pede a Toledo que faça todo o peso da lei cair sobre Isabel. Sandra pensa em ir falar com Valentina para apoiar pela situação de sua tia. Henriqueta desaprova a atitude da filha e diz que ela deve se manter afastada da víbora. Sandra diz à mãe que pensou que ela tinha mudado, mas que isso não passou de mentira. Cristina conta a Maria da Luz que foi tirar satisfações com Rodrigo. Leonor diz a Ivana que agora sim Valentina viu o tipo de pessoa que Isabel é.